Fala aí, pessoal! Como vocês sabem, a bateria é peça-chave em qualquer mixagem, né? Claro que muitas vezes, a depender do estilo, a gente não quer uma bateria agressiva, né? Quer uma coisa mais solta, respirando mais. Mas é certo também que cada vez mais os kicks e caixas estão surpreendendo e volta e meia aí a gente vê umas baterias porradonas, né? E que fazem sentido, obviamente, dentro daquele contexto, né? Então hoje eu preparei aqui 3 coisas que vocês podem fazer para conseguir um som de bateria porradão, né? Um som grande e firme. Vou soltar aqui então 2 partes da música toda, de uma mix e master que eu fiz, para a gente sacar o som da bateria, tá? Em que eu apliquei esses recursos e principalmente como a bateria se comporta dentro da mix. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos para o conteúdo então. Vamos lá. Primeiro vai ser uma dica de kick, tá? Mais especificamente de sub-kick. Esse plugin aqui, esse cara aqui, assim como a maioria dos plugins dessa empresa, é espetacular e eu venho usado cada vez mais em alguns elementos das minhas mixes, principalmente nos meus sub-kicks, tá? Quando eu preciso que ele dê aquele corpo redondo, né? Aquele kick gordo. Esse cara simula a forma de saturação de equipamentos analógicos, né? Gerando aí harmônicos ou subharmônicos. É claro que isso tem uma consequência para o nosso nível dinâmico e que é uma coisa importante em alguns casos, né? Mas isso é uma coisa um pouco mais avançada e eu já falei a respeito numa aula sobre saturação. Então não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá? Qual que é a ideia então? A ideia é simplesmente gerar baixos harmônicos no nosso subkick. Para isso, aqui é a nossa região de baixas frequências, onde nesse knob aqui você define a região que você quer saturar. Nesse aqui você regula a quantidade de distorção harmônica e aqui é basicamente o ganho que você quer dar ou tirar desse processamento, tá? E aí é o seguinte, de forma geral, eu gosto de usar esse cara aqui entre 50 e 100 Hz, tá? Sim, tem diversos outros plugins e que inclusive trabalham com diversos tipos de saturação, como esse cara aqui. E óbvio que você pode usar o que você quiser ou o que você já tiver aí. O Decapitator, por exemplo, da Soundtoys é fenomenal, tá? E cumpre exatamente essa função aqui. Mas o interessante é que esse cara aqui é um multibanda, né? E além disso, para essa região de subgrave, eu particularmente me adaptei muito bem a esse cara aqui e eu gosto da forma como ele arredonda o subkick, então eu aconselho bastante ele mesmo, tá? Agora um aviso antes de a gente ir aqui para a próxima dica, pessoal, muito cuidado para não exagerar no ganho ou na distorção de baixos harmônicos, né? Tudo bem, esse cara aqui, esse plugin tende a comprimir bem o nosso sinal pela própria saturação dele, mas essa é uma região perigosa, então tem que ficar de olho e ouvido atentos, né? Se vocês derem uma olhadinha no manual, o próprio manual dele não recomenda um ganho de harmônicos nessa região. Na real, eles aconselham até uma atenuação ali. Mas se você já tem um pouco mais de experiência e um ouvido mais treinado, né, e nota que está faltando aquele respiro do seu sub, aí beleza. Ele pode ser um excelente caminho para você dar uma boa assinatura sonora para o seu kick e deixar ele com bastante energia dentro da sua mix. Show? Vamos dar uma ouvida aí então no som da bateria sem o plugin e com o plugin. Vamos lá! Vamos aí agora para a segunda dica, pessoal. Vai ser sobre caixa e possivelmente vai abrir a cabeça de vocês para novas possibilidades. Só aproveitando aqui, galera, antes que eu esqueça de falar isso, pelo amor de Deus, queria dizer que nos últimos 8 meses aí eu não tive tão presente como de costume, porque eu estou desenvolvendo um novo projeto para todos os produtores que querem viver de música, né? Ou pelo menos
fazer da música uma fonte de renda, seja com seu estúdio, com a sua banda, com seu projeto solo, com seu ensino de música ou com outro negócio musical, tá bom? Então relaxa aí que daqui a pouco eu vou soltar a notícia oficialmente. Vamos voltar aqui então para a nossa batera e vamos falar de caixa agora. Vou falar só sobre um plugin e dessa vez eu vou dar o play antes aí para vocês, se liga aí. Bom, não preciso nem dizer aí que a gente conseguiu encorpar a caixa, né? E não é um corpo que a gente conseguiria com um equalizador, né? Porque a gente mexeu muito no formato de onda dela, né? Da caixa. Seja a partir da própria compressão natural da saturação que a gente gerou, seja pela adição deliberada de ruído que esse cara aqui injeta, né? Ou mesmo pelo recurso interno de gate que eu usei aqui na região grave, né, para controlar a sobra dessa região, que é muito perigosa, como a gente já sabe. Então a gente conseguiu encorpar a caixa e criando uma sonoridade interessante, uma textura diferente para ela, e que, claro, agregou de forma positiva a mixagem. É óbvio, pessoal, que cada caso é um caso, mas com esse cara aqui ou com qualquer outro processador de distorção multibanda, você consegue ousar um pouco mais na hora de construir uma sonoridade firme para a sua batera. Então, falando sobre o que eu fiz especificamente aqui nessa caixa, eu dei 3 dBzinhos, 3.1 dBs, né, de ganho na região médio-grave com o simulador Crunch de Amp, né, que foi o simulador que deu essa agressividade, né, que eu estava precisando. Além disso, eu controlei essa região com o nosso gate interno, tá? Para não sobrar tanto médio dentro da mix e acabar embolando ela. Então, dei uma controlada com o gate, beleza? E usei o Decimator também, tá? Que é um gerador de ruídos. Usei ele aqui na região de altas, tá? Porque apesar de eu já ter equalizado a caixa com o nosso API, eu queria uma alfinetadinha, né, diferente e que esse cara aqui conseguiu me proporcionar, tá? Então, pessoal, tenha sempre dentro da cabeça de vocês o som que vocês estão buscando e aí a partir disso encontrem formas tradicionais ou alternativas mesmo para se chegar nesse som. Show? Para quem tem Cubase ou algum processador de distorção multibanda, algum outro processador de distorção multibanda, né? Dá uma olhada nesse tipo de plugin, porque ele abre muita possibilidade para a gente, né? Principalmente para percussões. Vamos aí, então para a terceira e última dica para você deixar aí sua bateria mais firme. Vamos lá. Essa dica, pessoal, muitos de vocês já sabem e já aplicam até, né? Que é a compressão paralela. Mas o que eu noto é que a galera usa de forma muito tímida e meio que sem saber exatamente o que está fazendo e por que está fazendo isso, né? Bom, mas para quem ainda não conhece ainda a compressão paralela, o conceito é muito simples, galera. É dividir o sinal de entrada em duas ou mais partes. Numa parte, o sinal passa sem nenhum processamento e na outra parte, o sinal é comprimido, de forma que na saída a gente vai ter um blend, uma mistura dos dois sinais, tá? Ou mais se for um split maior. Esse é o conceito. Agora a ideia da compressão paralela é conseguir o máximo de consistência possível nas tracks em que a gente aplicar essa técnica, né? Por isso que em 90% dos casos, né, isso é quase que conceitual, apesar de não ser regra, porque no áudio cada caso é um caso, mas enfim, 90% dos casos a gente vai usar um ataque muito rápido, né, na track paralela, justamente para a gente aparar todos os nossos transientes com uma compressão downward e aí trazer o máximo de consistência dinâmica para a nossa batera no blend de saída, tá bom? Outra coisa que a gente precisa falar aqui é que com a compressão paralela na bateria, né, estamos falando aqui de batera, o mais provável é que a gente esteja buscando aí uma maior consistência e punch do kick e o brilho dos pratos também. Então, faz sentido, dentro desse contexto, a gente dar um ganho com o nosso equalizador nas baixas e altas antes da nossa compressão, né? Como vocês podem ver aqui, eu acentuei bastante aqui os meus 100 Hz, né? E toda a região de altas. Dessa forma, a gente consegue uma consistência dinâmica maior e um equilíbrio tonal mais interessante na nossa mix, tá? Para concluir aqui, pessoal, duas coisas só. Quanto ao threshold, quanto mais baixo ele for, mais compressão você vai ter na saída, naturalmente, né? E quanto ao release, esse cara aqui,
ele vai depender muito do próprio andamento da sua música, tá? Então o ouvido é o mais determinante aqui. E por fim, se você estiver buscando uma equalização um pouco mais complexa dentro da sua compressão paralela, você pode dividir o sinal original, tá? Em mais partes, né? Dividir em mais partes e filtrar cada uma dessas partes, desses sinais, por regiões de frequência. Assim você vai ter um controle dinâmico e tonal absoluto aí da sua compressão paralela, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas costuma resolver bem o nosso equilíbrio, principalmente quando as nossas médias e médias baixas estão ali sem definição, né? Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham uma mix de bateria mais firme e consistente a partir de agora. E já sabe, cara, se gostou, dá o like aí, comenta aí embaixo, ativa esse sininho aí que eu tô de volta nessa parada. Forte abraço e vamos trabalhar, vamos lá. What happens next? I tell you to move, I tell you